Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de física. O tema de hoje é movimento retilíneo uniforme. Então, vamos a ele. O movimento retilíneo uniforme é um movimento relativamente simples, né? Mas vamos entender o que nós queremos dizer com esses termos, né? O termo retilíneo se refere à trajetória descrita pelo móvel, que é uma linha reta. O termo uniforme se refere à velocidade. Nesse tipo de movimento, a velocidade é constante no tempo. Ela não varia, não aumenta nem diminui. E isso tem consequências, né? Uma das consequências, e a principal característica do movimento retilíneo uniforme, é que, uma vez a velocidade sendo constante, isso implica que o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, né? Isso pode ser visto na figura, né? Eu tenho um carro nessa figura que percorre 10 quilômetros em 5 minutos. 10 quilômetros em 5 minutos. Isso quer dizer que, mantendo-se a velocidade constante, o móvel sempre percorrerá distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Uma consequência disso, em relação ao que nós aprendemos, é que se a velocidade se mantém constante, então a velocidade escalar média ela passa a ser igual à velocidade instantânea do móvel, né? A velocidade instantânea é a velocidade que ele desenvolve naquele momento. Como ela é constante, ela não muda, então a velocidade média passa a ser igual à velocidade instantânea. E assim eu posso calcular a velocidade como sendo ΔS por ΔT, assim como nós calculávamos a velocidade média. Uma vez sabendo calcular a velocidade e sabendo que o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, nós podemos criar uma forma de prever onde esse móvel vai estar ao longo do tempo. Nós podemos obter uma equação de movimento, uma equação que descreve o movimento. E de onde nós vamos tirar essa equação? Veja bem, se nós olharmos para a velocidade instantânea, a velocidade do móvel, nós veremos que nós podemos abrir esses deltas, né, que o ΔS na verdade é a diferença entre as posições inicial e final, né? O S0 representa a posição no instante zero, portanto a posição inicial, e o S uma posição num tempo futuro, num tempo onde vai acontecer esse movimento. Aqui nós temos embaixo o ΔT, o intervalo de tempo, que é a diferença entre os tempos final e inicial. Aqui vale uma discussão, né? Quando a gente vai estudar um movimento, vamos supor que esse movimento começou às 10 horas e terminou às 10 horas e 30 minutos. Então, o intervalo de tempo é 30 minutos. Esses números, 10 horas e 10 e 30, eles são o tempo relógio, né? O tempo que você mediu utilizando um relógio, o tempo que passa para todas as pessoas, o tempo relógio. Porém, quando a gente vai estudar movimento, nós podemos estudar somente o tempo de movimento, que é efetivamente o tempo que nos interessa. Então, eu posso simplesmente considerar o tempo inicial zero. E o que significa isso? Significa eu utilizar um cronômetro, por exemplo, né? Então, eu zero o cronômetro e meço o tempo à medida em que o movimento começou, né? Então, a partir do momento que eu zero esse tempo inicial, o tempo que está passando é o tempo relativo ao movimento, ou o tempo de movimento. Então, nós saímos do tempo relógio e entramos no tempo de movimento, né? Então, fazendo isso, considerando o tempo inicial como zero, eu posso escrever Vt igual a S menos S0. Eu passo esse tempo multiplicando e eu tenho que a diferença de posições é igual a V vezes T. Dando andamento a esse raciocínio, eu chego nessa equação, S igual a S0 mais Vt, que é o que nós chamamos de função horária da posição para o MRU. É muito importante saber que essa função, essa equação,
ela descreve o movimento, ela me diz qual é a posição do móvel num tempo futuro, num tempo de movimento. Isso pode ser muito vantajoso dependendo do momento em que dependendo do movimento que você estuda. Então, como o movimento retilíneo é um movimento simples, a função horária da posição é uma função simples, onde você tem S é a posição final, S0 é a posição de início, V é a velocidade com que ele se movimenta e o T é o tempo de movimento, o tempo que o movimento ocorre. Né? Então, essa equação descreve o movimento. Vejamos um exemplo. Né? Se o nosso carro, que nós analisamos a figura, se o carro percorre do quilômetro 10 ao quilômetro 40 de uma rodovia em 15 minutos, com velocidade constante, então qual será a posição desse móvel após 30 minutos dele ter partido? Né? Então, esse é um exemplo interessante, onde eu perguntei qual é a posição. Então, eu consigo prever aonde esse móvel vai estar. Vejamos como isso acontece. Para fazermos esse exemplo, vamos direto às duas equações disponíveis para o MRU, né? Que é o da velocidade, ΔS por ΔT, e a função horária da posição, S igual a S0 mais VT. Bom, para utilizar a função de posição, eu preciso da velocidade. Então, observe que a pergunta foi qual é a posição após 30 minutos de movimento. Então, eu preciso usar a função horária da posição. Mas eu não tenho a velocidade. Qual que é a velocidade desse carro? Então, primeiramente, nós vamos calcular a velocidade. Bom, se nós observarmos a figura, nós vemos que o carro chegou à posição 40 partindo da posição 10. Então, o ΔS é 40 menos 10. E o tempo, o intervalo de tempo, o tempo de movimento utilizado nesse movimento é de 15 minutos. Então, fazendo as contas, nós temos que a velocidade foi de 30 km em 15 minutos. Né? Isso me dá uma velocidade de 2 km por minuto. Essa unidade não é muito usual, mas ela serve para a gente. De qualquer forma, vamos fazer a conversão para quilômetro por hora. Né? Se percorre 2 km em 1 minuto, em 60 vai percorrer quanto? Então, eu multiplico por 60 e obtenho a velocidade de 120 km por hora. Uma vez tendo a velocidade, eu posso voltar à minha função horária da posição e descobrir essa posição após 30 minutos. Né? Então, lembrando, substituindo os valores que nós conhecemos, nós temos o quê? A posição inicial é 10, então eu substituo 10. A velocidade 120 km por hora vezes o tempo. Então, eu fiz a montagem da função horária da posição utilizando a velocidade em km por hora. Muito bom. Se eu uso a velocidade em km por hora, o tempo tem que estar em hora. Então, o que acontece? 30 minutos é meia hora. Então, eu substituo no lugar do tempo 0,5 e não 30. Por quê? Porque eu estou usando a velocidade em km por hora. Então, nada mais natural que eu use o tempo em hora. Então, o tempo ficou meio. Fazendo essas contas, 120 vezes meio dá 60, né? Mais os 10 da posição inicial, e eu vou descobrir que a posição final desse carro, a posição após 30 minutos de movimento, é o quilômetro 70. Então, ele vai estar no quilômetro 70 após 30 minutos da partida. Por outro lado, e se eu tivesse usado a velocidade em quilômetro por minuto? Posso usar? Pode também, não tem problema. Só que a nossa função horária, ela muda. Por quê? Porque agora a velocidade passa a ser 2 km por minuto. E eu, naturalmente, vou usar o tempo em minuto. Né? Então, utilizando o tempo em minuto, 30 minutos, eu chego na mesmíssima equação. S igual a 10 mais 60, devido à multiplicação do 2 pelo 30. E, então, chegamos ao mesmo resultado, que é a posição 70.
Vamos a outro exemplo, né? Um móvel realiza um MRU e a função horária da posição é dada por S igual a 20 mais 5t, com unidades do Sistema Internacional. O que quer dizer isso? Bom, o exercício deu para a gente a função horária, né, do movimento e disse que as unidades são do Sistema Internacional. O que significa isso? Significa que as posições são medidas em metros e a velocidade é medida em metro por segundo. Essa é uma boa dica, não pode esquecer disso. Nesse caso, determine a posição inicial, a velocidade do móvel e a classificação do movimento quanto à velocidade. Veja bem, como é que nós vamos obter isso? Se a gente lembrar que a função horária ela é do tipo S0 mais VT, nós podemos comparar com a função horária dada no exercício, né? Então, nós vamos concluir facilmente que a posição inicial é 20 metros e que a velocidade é mais 5 metros por segundo. Então, está feito. E essa classificação do movimento quanto à velocidade? Como é que é isso? Os movimentos, eles podem ser classificados quanto à velocidade, quanto ao sentido da velocidade. Então, a velocidade ou pode ser positiva ou pode ser negativa. Velocidade positiva significa sentido crescente da orientação da trajetória. O que significa isso? Se nós pegarmos o exemplo anterior, o carro ele se movia no sentido de 10 para 20, para 30, para 40. Né? Então, ele ia no sentido crescente, as suas posições cresciam ao longo do tempo. Esse é o sentido positivo. Isso é uma velocidade positiva. Se ao contrário ele viesse de 40 para 30, para 20, para 10, ele estaria se movimentando no sentido negativo. Então, a velocidade seria negativa. Quando a velocidade é positiva, nós dizemos que o movimento é progressivo. Então, nós temos um MRU progressivo. Por outro lado, se a velocidade é negativa, né, nós temos um movimento que nós chamamos de retrógrado. Então, nós teríamos um MRU retrógrado. No caso do nosso exercício, a velocidade é mais 5 metros por segundo, portanto positiva, então nós temos um movimento progressivo. Item B, calcule o deslocamento escalar do móvel entre os instantes 10 segundos e 20 segundos. Como resolver isso? Bom, deslocamento é sempre a diferença entre as posições final e inicial, sempre. Então, nós precisamos descobrir, através da função horária, qual é a posição no tempo 10 segundos, qual é a posição no tempo 20 segundos. Uma vez que a gente obteve essas duas posições, nós podemos fazer a diferença e achar, então, o ΔS. Então, vamos a ela. Eu pego a função horária, S igual a 20 mais 5t, e aplico o tempo 10. Quando eu substituo o tempo 10, eu tenho S igual a 20 mais 5 vezes 10. 5 vezes 10, 50, mais 20, 70. No tempo 10 segundos, o móvel se encontra na posição 70. É assim que a gente tem que interpretar. Por outro lado, substituindo o tempo 20, eu tenho o mesmo raciocínio. 5 vezes 20 dá 100, mais 20 dá 120. No tempo 20 segundos, o móvel se encontra na posição 120. Então, qual foi o deslocamento entre as posições no tempo 10 e a posição no tempo 20? Aí eu calculo o deslocamento. Então, o ΔS é a diferença entre as posições final e inicial. Lembrando que inicial aqui é sempre relativo, né? Então, eu tenho 120 menos 70. E isso dá 50 metros. Tá bom? Lembrando que essa posição inicial S0, ela é sempre relativa ao intervalo que eu estou calculando. O deslocamento é sempre uma diferença entre posições. Aquilo que você considera final, aquilo que você considera inicial. Tá? Item C, quanto tempo necessário para o móvel chegar à posição 160 metros? Observe que a função horária da posição ela é uma relação bionívoca entre tempo e posição. Se eu te dou o tempo, você joga na equação e obtém a posição. E o contrário? E se eu te der a posição, eu consigo obter o tempo? A resposta é sim. Tá? Então é isso que nós vamos fazer para resolver o item C. Eu vou pegar a função horária da posição, S igual
a 20 mais 5t, e no lugar do S eu vou colocar a posição de 160 metros conforme o exercício pediu. E aí a minha incógnita passa a ser o tempo. Eu quero encontrar o tempo em que a posição é 160. Fazendo as contas, eu passo o 20 para a esquerda, né? Vai dar 140, 140 igual a 5t, e passando esse 5 dividindo, nós chegamos ao tempo de 28 segundos. Isso quer dizer que o móvel, no tempo 28 segundos, ele vai estar na posição de 160. Né? Então, o tempo é 28 segundos. Resolvido. Mais um exemplo, né? O gráfico mostra como se movimenta um móvel ao longo do tempo, ao longo de 17 segundos. Observemos que nós temos uma parte em que a posição cresce de 20 para 40, compreendida entre os intervalos de tempo de 0 e 4 segundos. Então, observando as posições no eixo vertical, o tempo no eixo horizontal. Já entre 4 e 12 segundos, ocorre o quê? Uma posição fixa. O móvel fica na posição 40 durante esse intervalo de tempo. Já entre 12 e 17, a posição diminui de 40 para 0. Essa análise precisa ser feita com cuidado para a gente entender como fazer o exercício. No item A, é pedida a posição inicial do móvel. Pessoal, do gráfico, nós tiramos que a posição inicial ocorre quando o tempo é 0. Então, quando o tempo é 0, olhando para o gráfico, a gente vê que a posição inicial é 20 metros. Então, respondido o item A. No item B, nós temos a velocidade, é pedida a velocidade do móvel entre 0 e 4 segundos. Como calculá-la? Bom, nós calculamos a velocidade através do ΔS e ΔT. Se a gente observar o intervalo entre 0 e 4 segundos, nós vamos perceber que o móvel iniciou no 20 e terminou no 40. Então, posição final 40, posição inicial 20. Isso quer dizer que ele percorreu 20 metros. Em quanto tempo? Em 4 segundos. Então, a velocidade é 5 metros por segundo, uma velocidade positiva e, portanto, um movimento progressivo, já que a posição aumenta no decorrer do tempo. No item C, ele pede a posição e o tempo em que o móvel permanece em repouso. Esse gráfico mostra o móvel em repouso? A resposta é sim, né? Entre 4 e 12 segundos, a posição fica em 40. A posição está fixa. Isso quer dizer que, no intervalo de tempo entre 4 e 12 segundos, o móvel está em repouso, tá? Então, a resposta é: na posição 40 metros, ele fica parado entre os instantes 4 e 12 segundos. Já no item D, ele pede a velocidade do móvel entre 12 segundos e 17 segundos. É essa reta decrescente, né? Então, se a gente observar a reta decrescente, a gente vai ver que ela se inicia no 40, falando em posições, né? E termina na posição 0, enquanto o tempo passa de 12 para 17. Sabendo esses dados, fazendo essa leitura, fica fácil calcular a velocidade, né? O deslocamento foi de 40 para 0, então a posição final é 0, a posição inicial é 40, então vai ficar nessa ordem, então vai dar menos 40 o ΔS. E de 12 para 17, 5 segundos, então foi menos 40 metros em 5 segundos. Então a velocidade é negativa, portanto um movimento retrógrado, mostrado pela reta decrescente, e a velocidade vale menos 8 metros por segundo. E por fim, o item E, né, onde se pede para montar a função horária em cada etapa do movimento. Lembrando que entre 4 e 12 segundos não existe função horária, porque o móvel está parado. Então, entre 0 e 4 segundos, nós temos um MRU progressivo, né, uma reta crescente. Entre 12 e 17, nós temos um MRU retrógrado. Né? E o que acontece? A posição inicial é 20 e a velocidade é 5. Então, para o primeiro trecho, nós temos S igual a 20 mais 5t. Posição inicial 20, velocidade 5.
Já no segundo trecho, nós temos a posição inicial 40 e a velocidade de menos 8. Então, montamos a função horária dos dois períodos. Obrigado pela atenção, façam as tarefas associadas a esta aula e esclareça dúvidas pelos canais disponíveis. Até breve!